Bom dia, família querida e abençoada do canal do Aposentado e Pensionista. Mais um giro de notícias no ar para vocês hoje, dia 18, tá? 18 de setembro de 2025. O que a gente vai fazer? Vou passar para vocês umas informações aqui. As pessoas estão perguntando bastante para mim, porque estão ouvindo em alguns canais e tiveram as informações que está sendo liberado mais um dinheiro para vocês. E aí eu vou entender isso aqui, se isso aqui é verdade ou não, e vou falar qual o motivo que isso aqui está sendo e como vocês vão conseguir resolver, tá? A princípio, essa notícia aqui é uma notícia verdadeira, tá? Então, a princípio, dentro do que eu chequei e levantei as informações para passar para vocês corretamente, é uma informação verídica, procede, tá? Então, já temos um ponto bom nesse noticiário de hoje aqui, porque quando tem que baixar o pau, eu falo para vocês. Se tiver que baixar o sarrafo, eu falo, ó, isso aqui é mentira, estão falando aí fora, não funciona. Então, se você gosta do noticiário correto com a gente, fica por aqui. Se você já é inscrito no canal, meu respeito por vocês, a todos que estão aqui me acompanhando no meu trabalho. E se você que está pipocando aqui para você a primeira vez esse conteúdo, já aproveita, mete o dedinho aí no celular, sininho das notificações, ativa para você receber os novos vídeos nossos aqui, os conteúdos bacanas para vocês. Vamos lá. O que está acontecendo? Tem valores aí que vocês vão poder receber se vocês fizerem o procedimento que eu estou falando, dentro da lei, na legalidade. Vocês têm até 10 anos à frente para vocês poderem dar a entrada nesse processo e pegar esse dinheiro. Lógico que, já estou falando para vocês, quanto antes vocês fizerem esse procedimento, vai ser melhor, tá? Porque está saindo bem rápido essa grana, é um valor que vai variar muito de pessoas para pessoas, de como vocês têm esse cálculo para ser feito. Agora, o valor é realmente de vocês. E outra coisa, é um valor que o Supremo Tribunal Federal validou e já sancionou essa lei. Então, vamos entender aqui, tá? Vamos entender. O que foi confirmado pelo STF? A lei, ela confirmou a constitucionalidade da Lei 14.385/2022, tá? Que obriga valores pagos a mais nas contas de luz, tá? Então, relativos ao ICMS e à base de cálculo do PIS e COFINS, sejam devolvidos aos consumidores. Beleza. Então vamos lá, ficou fixado um prazo de 10 anos. Então eu estou falando com vocês que tem pessoas que sabem, é muito mínimo as pessoas que sabem disso aqui, e tem pessoas que nunca ouviram falar, tá? Então vamos se atentar aqui, porque realmente é verídico e funciona. Então vamos lá, para quem quiser requerer esses valores de devoluções pagos indevidamente, foram valores que foram cobrados dentro da conta de luz de todos os brasileiros, tá? Então esse valor vale para você se atentar. Tem que ter os papéis lá, vocês vão entender aqui, eu vou passar passo a passo o que é de direito de vocês. De todos nós, né? Aposentados, pensionistas, cidadãos de bem. Ou seja, os consumidores têm até 10 anos para pleitear esse ressarcimento. Então, se você tem sua conta de luz, você pode pedir isso até 10 anos. Se passar depois dos 10 anos, vocês não têm direito a ressarcimento nenhum. Indico a vocês que se é até 10 anos, você tem que fazer para ontem, começa para hoje. Tá? Já vai para cima. Então vamos entender isso aqui. Ó. Depois eu vou passar as informações para vocês de como está também a atualização do perdão dos consignados, nesse mesmo noticiário também. Tá? Aguarda que a gente vai chegar lá. Então vamos lá. Ó. Ficou fixado um prazo de 10 anos. A devolução ou compensação desses valores deve ser feita por meio de descontos tarifários, ou seja, aparece diretamente na conta de luz e que deve ter uma ação em muitos casos. Tá? Então vamos lá. Mas o que será isso e como vai ser válido para os aposentados? A lei não diz que existe uma distinção somente de aposentados especificamente. Enfim, todos os consumidores de energia elétrica que tenham que arcar com essas cobranças indevidas têm direito. Tá? Como todo mundo tem conta de luz na sua casa, os aposentados e pensionistas também se enquadram dentro desse procedimento. Seja um aposentado for titular da conta e tiver a conta de luz com ICMS acima do correto, ele já pode se beneficiar. Então, o importante é ver a data da fatura da conta de luz, se está no seu nome, tá, da pessoa aposentada, e se ela pode comprovar que é o consumidor responsável em alguns requisitos práticos, se você consome essa luz dentro da sua casa. Tá? Importante é ver se a fatura da conta de luz está no nome da pessoa aposentada. Também é bom ficar atento ao início da contagem dos 10 anos. Há situações específicas sobre quando começar a ocorrer esse prazo. Tá? Quando a distribuidora recebeu o ressarcimento ou compensação tributária que foi homologada. Então, vamos entender isso aqui. Ó. Vamos partir para cá. Supremo Tribunal Federal confirma a lei que facilitou a devolução de tributos na conta de luz. A AGU defendeu que os valores devem ser repassados integralmente por meio de descontos aos consumidores. Tá?
Então vamos lá, ó. Vamos entender isso aqui, ó. O que sobrar para vocês é jogo, né? Sobrando sempre é legal. Ó, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a lei que disciplinou a devolução em favor dos consumidores, de tributos recolhidos a maior parte pelos consumidores de energia elétrica, e a defesa perante o STF da constitucionalidade da Constituição e legalização realizada pela Advocacia Geral da União, que é a AGU. O tribunal julgou nesta quinta-feira que foi apresentada uma Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia, que é a ABRADIE, contra a Lei Federal 14.385/2022, que atribui à ANEEL a competência de definir o que são os valores e as ações judiciais tributárias decididas em favor das empresas distribuidoras de energia elétrica, às quais são vinculadas. Tá? Então vamos lá. Ó. O julgamento ele defende que esses valores devem ser destinados aos consumidores na forma de desconto tarifário, tá? E não incorporados ao patrimônio das distribuidoras. Em entrevista feita ao julgamento, o advogado da União, João Pedro Carvalho, destacou que a União atua aqui na defesa dos consumidores de energia elétrica, na restituição integral de valores de maneira que a ANEEL fazia administrativamente e foi posto no texto de lei. O caso foi analisado direto na inconstitucionalidade na lei número 73, no número 7324, tá? A análise que foi feita lá. Em sustentação oral, ele falando, né, realizada no início do julgamento, em setembro do ano passado, o advogado da União, Rafael Ramos Monteiro de Souza, ressaltou que a legislação tem como objetivo de garantir o direito dos consumidores e equilibrar a relação contratual com as distribuidoras de energia. O Congresso Nacional nada mais fez do que atuar de forma legítima e proporcional a fim de evitar enriquecimento sem causa por parte das empresas do contexto na relação contratual. Então eles estão cobrando valores indevidos a mais. E isso aí de milhares e milhares de pessoas é muito dinheiro. Tá? Então não tem direito de cobrar esses termos lá. Por isso que está sendo feita essa devolução. A norma é compatível com a Constituição na sua totalidade, representando uma atuação adequada e proporcional ao legislador em prol da equidade, né? De você fazer uma equidade, você equalizar a balança, você fazer o que seja justo para vocês e para a empresa. Eles têm que cobrar o valor justo e não a mais e ficar com esse lucro lá. Não tem condições, está errado. Tá? O equilíbrio econômico-financeiro. Nunca é mais do que lembrar que deve valer sempre para os dois lados, com relação jurídica, defendeu Rafael de Souza. Então ele está ponderando o equilíbrio. Você tem que pagar o que é o justo, mas se tem encargos a mais que não pertencem à conta, você não tem que pagar nada. É simples assim. Então, já que você pagou uma coisa indevida, vai ser ressarcido esse valor para vocês. Tá? Então a gente tem que entender que, ó, na decisão, o STF conferiu a interpretação conforme a Constituição para retribuir os tributos dos consumidores às distribuidoras de energia, que passam a deduzir os valores gastos com tributos pagos na restituição e com honorários dos advogados, que atuaram nas empresas especificamente em causas relativas ao tema. Como forma de conferir, né, a segurança jurídica, o STF fixou ainda o prazo prescricional de 10 anos para esse tipo de restituição, contados de forma efetiva e na restituição de homologação definida e compensação por elas realizadas. Então, ao meu entendimento, tá? Esses valores aqui vão ser devolvidos na conta. Vocês vão pagar a menos, tá? Em nenhum momento aqui tem canal que está falando que vai ser devolvido o valor em espécie para vocês. Presta atenção no que vocês estão ouvindo nos outros canais para vocês entenderem. Eu estou passando para vocês a luz da verdade, para não vender notícia nem mentira para vocês. Tá? A gente bota a chamada aqui para vocês entenderem o que está havendo. Tem canais que estão falando que vai receber dinheiro, que você vai comprar presente de Natal, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não é nada disso que está sendo falado aqui. Está sendo falado que se você gastou, vamos dar um exemplo, você gastou ao longo de vários anos valores X, Y e Z, obrigatoriamente isso vai se transformar em sobrar dinheiro para vocês, sim. Por quê? Se vai ser creditado um valor na sua conta, vamos supor que a sua conta venha, sei lá, vamos dar um exemplo, R$80. Se você tem o desconto disso programado de uma coisa que você pagou indevido e sobrou, provavelmente essa conta possa vir até a vir zerada. Então, ela vindo zerada, consequentemente, R$80 que você pagaria sobraria na sua conta sim. Aí você faz com o que você quiser com o seu dinheiro. Mas em momento algum aqui,
não está sendo claro, não está sendo claro que vai vir o dinheiro na mão de vocês. Está dizendo que vai ser feito um ressarcimento para reintegrar o que foi cobrado a mais de vocês. É isso que eu quero que vocês fiquem atentos. Porque tem pessoas falando que vai receber dinheiro. Não é desta forma que eu estou interpretando o que a lei fala e o que é o correto. Por isso que eu falo, quando vocês estão aqui com a gente tem um controle total em passar a informação certa para vocês, para não distorcer os fatos, tá? Então a devolução dos valores está confirmado sim, mas é a devolução dos valores na conta de luz. Não é no seu olerite de pagamento, não é na sua folha de pagamento. Isso é específico para a conta de luz. E assim mesmo você tem que fazer o requerimento lá para eles fazerem esse somatório todo e devolver esse valor para vocês de crédito na conta. Que, consequentemente, se você teria que pagar uma conta de 80, mesmo que seja um desconto de X, Y e Z, você vai pagar menos. O que sobrar para vocês é bom numa altura do campeonato dessa. Entendeu? E vamos lá, vamos entender. Essa semana agora, vamos voltar ao perdão dos consignados. Essa semana, o pastor Marco Feliciano, deputado federal, já postou que eles estão com dois andamentos lá. Que uma é para o perdão da anistia, né, tanto dos consignados, e também eles estão lutando para reintegrar esse pessoal do 8 de janeiro para ter o perdão desse pessoal que está preso lá também, porque isso foi uma coisa que também ficou complicada aí pelo Brasil afora. Então vamos entender que a briga lá dentro está sendo grande. Então são pessoas de bens, né, que infelizmente estiveram no local errado, na hora errada, eu não sei o que houve ou deixou de haver. Aí só a Deus pertence, cada um está pagando o seu preço lá por estar no local, mas eu acredito que daqui para frente deva melhorar para eles. E o perdão dos consignados, que continua lá, a briga está feia. Então com essa prisão agora do careca do INSS, o couro está comendo lá e já estão botando para frente para as votações. Então vamos ficar em cima, eles estão pedindo para a gente ajudar com o abaixo-assinado. Se você tiver competência de você fazer, entra lá, baixa o nosso link do abaixo-assinado lá, faz a inscrição, passa para frente para a gente ajudar isso aí, tá bom? Então a notícia de hoje é essa. O STF confirmou sim, existe essa devolução para vocês, o crédito vai ser feito na conta de vocês de luz e vocês vão pagar menos. E obrigatoriamente vocês pagando menos do consumo, vai sobrar dinheiro na mão de vocês sim. Então faça valer o seu direito, procura a lei, procura se informar, entendeu? Mexe com isso sim, porque qualquer coisa que sobrar a mais para vocês é a mais. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo giro de notícias.